Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mais um programa, bate-papo com o Fábio Fernandes. É uma honra de estar iniciando esse programa, estar compartilhando com você, seller, com vocês, usuários de Marketplace. Vocês que querem iniciar um negócio sobre Marketplace e quem tem loja virtual também está envolvido dentro dos nossos canais. E aqui hoje a gente está trazendo um tema muito importante, né? Que é pouco usado, né? E poucas pessoas conhecem, né, a utilização do CRM, essa ferramenta tão importante dentro dos nossos campos de vendas e o crescimento que ela dá dentro do mercado em geral, né? E eu tive que trazer um convidado, né? E um convidado especialista, né? Exclusivo, ele tem conhecimento na bagagem de Marketplace. Tivemos um bate-papo longo, né? E compartilhamos informações. E a empresa dele hoje é líder no mercado sobre isso. E ele vai estar trocando essa experiência com a gente. Eu estou trazendo aqui o fundador da Social Hub, Marcos Medina. Marcos, muito obrigado, cara. Você não sabe a honra que eu tenho de estar com você aqui, estar conversando sobre isso. E aí, como que tá? Conta a experiência aí, como que surgiu a Social Hub. Aí vamos estar conversando sobre CRM, né? Fala um pouco aí como foi fundado, a sua história junto com o Marketplace, né? Como começou, como que formalizou, né? Esteja à vontade. Obrigado, Fábio. É curioso, né, que assim, a Social Hub, ela surgiu a partir do Marketplace, quando eu trabalhava no Mercado Livre, mas assim, como um bom vendedor e trabalhando com e-commerce e Marketplace em si, eu comecei muito cedo, comecei com 17 anos, na faculdade. Foi bem na época do dropship, e eu acho que deve ter muita gente que ainda faz dropship assistindo a gente, e lá para 2011, eu sempre comentei contigo, né, sobre futebol, gosto de futebol, então eu importava camisas e revendia na faculdade. Só que assim, tinha vários problemas, né? O principal problema é a logística, que antes demorava bastante para chegar, né? Não tinha tanta tecnologia assim. A parte de pagamento também era muito difícil. Então imagine, em 2011, você não tem gerar boleto, demora 3 dias para poder pagar, né? Você não podia pagar direto para um fornecedor lá fora boleto porque não existia. E era só cartão de crédito. O moleque de 17 anos não tem cartão de crédito. Então, eu fazia isso via cartão de crédito pré-pago, gerava boleto, pagamento demorava. Então, tinha alguns problemas. Mas o fato, assim, é que em pouco tempo, né, vendendo pela faculdade mesmo, eu comecei a aprender a estudar na internet, montei um e-commerce e comecei a vender. E aí, com 18 anos, eu já estava tendo a minha própria loja virtual, tinha uma galera trabalhando comigo, montando um escritóriozinho pequeno. Inclusive, a gente até falou disso aqui anteriormente, sobre as partes tributárias, né, de e-commerce, lucro e tudo mais, que como eu era um MEI, existia um teto, um limite de faturamento, e tinha que fazer alterações aí por conta dessa minha parte administrativa mesmo, de ser muito novo, não consegui sustentar muito tempo. Mas assim, cara, eu faturei bastante assim com e-commerce para um moleque que estava começando e era novo. Então, acabou que por conta de logística, preço, em si, essa questão tributária, eu não consegui sustentar o e-commerce. E como a gente trabalha com e-commerce, marketplace nesse meio, a gente tem muito network. Eu fui convidado para trabalhar numa agência de marketing lá no Rio de Janeiro, lá na Barra, nem tem um sotaque de carioca, né? Nem dá para perceber. E foi aí que eu comecei a aprender de verdade essa parte do marketing, porque eu trabalhei com muita gente boa, cara. Eu trabalhei com muita gente boa. Então, eu aprendi SEO, eu aprendi Ads. Era lá no início, onde você fazia a campanha de CPC no Google, você pagava, 15 centavos o clique. O tráfego era absurdamente barato. O início da Meta, né, que era o Face Ads, era tudo muito barato. Então, eu comecei a transacionar, criar anúncios via Google Ads para grandes empresas. Você está numa agência, eu transacionava conta, administrava conta do Ortobon Colchões, lojas Líder, fiz algumas coisas americanas também. Então, na época, era muito Facebook e Google Ads. Então, acabou que eu aprendi fazendo essa parte. E aí, um belo dia, trabalhando na agência lá com o Instagram, né, eu comecei a seguir algumas pessoas e percebi que quanto mais eu seguia essas pessoas, mais elas me seguiam de volta. Estou falando 2014, 2015, quando o Instagram foi lançado.
Nem sei se eu cheguei a te contar essa história da ferramenta do Instagram. E eu tive uma ideia, cara, se eu pegar na agência e começar a vender para as empresas engajamento pelo Instagram, pô, como é que eu faço isso? Se eu sigo a pessoa, ela me segue de volta. E se eu fizer isso em larga escala? Tipo, antigamente o Instagram não tinha limite de like, não tinha limite de compartilhamento, não tinha limite de curtir, não tinha limite de absolutamente nada. Você podia fazer o que você quisesse, né? O algoritmo era liberado. Então, eu comecei a vender para algumas empresas, né, por conta própria. Eu vou vender a promessa de que eu vou te dar um Instagram grande. Então, seguia de volta e começava a vender isso para as empresas, só que vendia um custo alto, sabe? Como um feed de agência. Cobrava ali 2, 3 mil reais e dava uma quantidade de seguidor. Aí que eu tive uma ideia. E se eu escalar o produto? Tipo, se eu colocar o preço, uma assinatura recorrente, um produto barato e jogar isso para o mercado. Puta, eu sei fazer ads, eu sei fazer campanha, eu sei mexer no site, sei integrar meio de pagamento. Então, assim, eu abri uma empresa chamada GoBlack, tínhamos sócios, né? Uhum. Não fui o pioneiro, só tive a ideia e executei, né? Mas eu precisava de investimento. Então, a gente abriu uma empresa chamada GoBlack e contratamos uns desenvolvedores, a gente descobriu a API lá do Instagram e começou a fazer essa ferramenta. Cara, em 3 meses a gente tinha 1.000 clientes rodando, pagando 99 cada um. Em assinatura. Isso, tipo, eu tinha 23 anos. E aí, eu tinha uma visão do produto que hoje você tem até algumas ferramentas de rede social que faz isso, né? Sim. Agendamento de postagem, gerenciamento de conteúdo, comentário. E eu tinha essa visão há 10 anos atrás para poder fazer com essa empresa e estava com problema na minha sociedade, não estava dando certo, porque entrava bastante dinheiro e, tipo, aquilo era bom. E para mim não era bom, eu queria evoluir a ferramenta. Eu penso muito assim, a longo prazo, tipo a Social Hub. A gente cria um produto, eu vou falar um pouco depois da Social Hub, mas a gente cria um produto que foca em alguma coisa, e conforme o tempo vai passando, a gente muda o produto, cara. E eu acho que isso é um processo evolutivo natural. Então eu tive esse problema, fiz um acordo de vender a minha participação na empresa, e em um mês, cara, que eu fiquei assim, depois que eu vendi a empresa, eu fui convidado mais um evento de network, né? Por um cara que me chamou no LinkedIn, que já sabia da história da GoBlack, para participar da empresa dele, abrir um setor novo de growth, né? Acabou que eu fiquei mais na gestão de vendas, cuidando de SDR, nova entrada de lead, e aconteceu que a gente tinha uma meta bem agressiva nessa empresa, né? Que era B-Commerce, que em 2017, ela foi vendida para o Mercado Livre. A B-Commerce foi vendida para o Mercado Livre? B-Commerce foi vendida para o Mercado Livre, se eu não me engano, 37 milhões, né? E aí o que aconteceu é que a gente acabou passando essa carteira de cliente para o Mercado Livre e o meu objetivo lá era simplesmente fazer com que os vendedores eles fossem profissionais, né? A gente vai também conversar sobre isso aqui, né? Que a gente estava conversando lá dentro. Antigamente, o pessoal o pessoal mais antigo aí de marketplace, Mercado Livre era lance, né? Você postava um produto, dava lance, levava, produto novo, usado. Eu lembro dessa parte aí. E teve um processo aí nesse período, nesses últimos, vamos colocar aí, 6 anos, tá? Vamos de 17, 19 para cá, desde a época que eles pegaram a e-commerce, de que queriam profissionalizar os vendedores de Mercado Livre. A foto não era padrão, descrição não era padrão, sabe? Era meio embolado, não tinha logística, nada. Muito problema de reclamação. E aí o meu papel na B-Commerce, que depois virou Mercado Livre, era exatamente fazer com que o seller ele fosse profissional. Então, um problema comum que eu vinha na época lá, estoque. Pô, os caras não usavam um RP em si. O nosso objetivo era fazer com que o cara usasse um RP para tornar o processo profissional. Então, o que eu via muito lá? Pô, o cara pegava e colocava um estoque de 1.000 unidades. Eu não tinha nem 50, nem 70 unidades, e colocava 1.000, né? Acabava vendendo o que não tinha, isso dava problema na reputação caía. E o seller sabe que reputação cair, cara... É grave. É grave, tipo, para você, é aquela velha história, né? Para você construir a sua própria reputação é uma vida inteira. Para destruir é... um minuto. Então, tipo, é a mesma coisa que acontece com o seu cadastro no Marketplace. Ainda mais agora que ele é sempre foi, né? Vinculado com um CNPJ, existem várias regras para tentar limitar mais ainda o cara ter uma única conta. Então, o trabalho era esse, tornar profissional. Como é que surgiu a Social Hub? 2018, eu fui numa operação. Na época, a gente acaba tendo, mais uma vez, network, fazendo amizade com o vendedor. Eu sempre fui de
Pô, tô trabalhando lá no Mercado Livre, vamos visitar a logística do cliente, vamos visitar o galpão dele, vamos ver como é que ele tá fazendo a embalagem, o que ele tá fazendo. É bom, cara. E participar presencial, você fala. Exatamente, ir na operação do cara e ver, puta, como é que tá, qual é o seu problema, dificuldade. Olho a olho. Porque, cara, assim, se você parar pra pensar, a maioria dos vendedores só quer uma coisa, vender. Sim. E, tipo, o processo é importante. Eu sempre falo isso, não trata a exceção como regra, nem regra como exceção. O processo todo em si é importante. O excesso de processo é ruim e a falta dele é ruim. Sim. Então, a gente sempre ia lá analisar, trocar uma ideia com o seller, né, e ver as dificuldades. E aí, numa dessa brincadeira lá, e acho que era 18, 19, por aí, um dos maiores vendedores na época do Mercado Livre, da parte de eletrônico, eu percebi que ele colocava o cartãozinho da empresa dele dentro da embalagem, né? Aí eu fiquei me questionando, cara, qual o sentido disso, né? Pô, não sou vendedor, tô na operação do cara, os sellers, eles sempre fazem, na maioria das vezes, a mesma coisa, tá? E, tipo, como eu não sou vendedor, não fazia ideia. Então, me questionei sobre isso e ela falou assim pra mim, cara, é pro cliente não abrir, comprador não abrir reclamação. Por quê? Muitas vezes o cara quer o produto azul, ou compra errado, ou até mesmo vai errado, tá? Pô, a logística falha, isso acontece. Sim. E aí tem que devolver. Na época, você devolvia um produto, né, abria uma reclamação, o Mercado Livre não passava o dinheiro pro vendedor. Então, assim, é horrível, porque você perde o teu fluxo de caixa. Cara, o vendedor conta com aquele dinheiro. Você vendeu uma caneca, você precisa daquele dinheiro agora para poder fazer fluxo de caixa, comprar mais produto, fornecedor, enviar, receber. Então, era justamente por isso, por causa da reclamação, tá? E assim, se você pegar uma estatística geral, quantos aqui ficam abrindo o chatzinho do Mercado Livre ou de qualquer plataforma para conversar com o vendedor? Cara, menos de 3% das compras devem estar dentro dessa estatística, né? O cara tá vendo ali, qual cor você quer? É esse mesmo? Confirma. Então, isso era uma dificuldade. E aí surgiu uma ideia. Se o vendedor envia um cartãozinho para iniciar uma comunicação, para sair fora, né, do marketplace, para resolver um problema, que não é nem para vender por fora. Certo. Era para receber o dinheiro, cara. Não era para tirar lead do Mercado Livre, era para receber o dinheiro, um problema, né? E eu até entendo lá do Mercado Livre, faz total sentido ele ser rigoroso nessa parte, porque tem golpe. Sim. Há pouco tempo os caras enviavam pedra, né? Vocês já viu as coisas loucas dessa. Mas assim, faz sentido ter uma restrição para o Mercado Livre, de segurar o lead ali e tudo mais, né? Então me surgiu uma ideia. Puta, se o cara envia um cartãozinho, e se eu criar um sistema que faz isso automático? E não existia produto assim do mercado. Aí foi quando eu pensei, puta, eu posso criar um produto onde eu integro uma plataforma com os marketplaces. E toda vez que tem uma compra no marketplace, o vendedor envia automaticamente um WhatsApp para o comprador. Lindo, problema resolvido. E aí vem os problemas, né? Aí foi quando a gente iniciou a Social Hub, a gente até patrocinou o primeiro Meli Experience, que também, se eu não me engano, foi de 19, porque 20 já foi a pandemia, né? Acho que foi o último antes da pandemia. E a nossa proposta é essa. Mas ao invés de integrar direto com o Marketplace, vamos integrar com Americanas, Amazon, Mercado Livre, era o início da Amazon no Brasil. Ia precisar de um custo de desenvolvimento muito alto, né? Algo que eu não tinha no início, né? Tem um sócio ainda, é meu sócio hoje, que é o José, que é um dos maiores desenvolvedores que eu vi. Inclusive, o José é cubano, veio para o Brasil fazer doutorado na UF, e é um cara, assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, cara. E ele foi o cara que fez a ferramenta do zero e sabe de absolutamente tudo. Né? E agora ele, né, já concluiu o doutorado dele e é mais brasileiro que eu, que já viajou o Brasil inteiro e eu, tipo, é só Rio e São Paulo. Então, a gente decidiu, assim, por unanimidade, vamos integrar com os RPs. Porque o RP você integra Marketplace, sim, você integra loja virtual, N plataformas, e aí tem logística, você tem a parte de tributária também, fiscal, fluxo de caixa, nota fiscal, então tem muita coisa. Então a gente integrou com os maiores RPs, a gente viu, eu levantei, né, estava no Mercado Livre, os sellers usam que RP? A, B, C, D, vamos integrar com A, B, C, D. Então foi assim que surgiu a Social Hub. E com o decorrer do tempo, as coisas mudam. Então, tipo, a Social Hub começou enviando mensagem via RP,
o comprador, e a gente evoluiu. Criamos chatbot, criamos um sistema que permite vários WhatsApps conectados, várias pessoas conversando. Recentemente, é o que a gente estava conversando e vai falar que é o assunto de hoje, CRM. Lançamos CRM com foco tanto quanto em serviços, quanto em e-commerce, marketplace, porque há integração, né? E agora lançamos a inteligência artificial. E a partir daí a gente começou a criar outras empresas. A gente tem hoje cerca de 60 mil usuários nas nossas plataformas. A gente está lançando um meio de pagamento chamado GoStation. Não adianta buscar, quem ainda não está disponível para venda, a gente usa só para a gente. Nosso meio de pagamento está focado muito em moedas fiduciárias integradas à criptomoeda. Então, é uma forma de você conseguir mais facilmente mandar dinheiro lá fora. A gente está conversando aqui sobre a Web3, a relação P2P. Então, ferramenta de NPS, também que a gente tem, o NPS Master, e a consultoria que eu te falei de Marketplace, que é recente, que a gente está trabalhando aí agora, já tem uma quantidade boa de clientes, e hoje a gente administra uma quantidade aí de mais ou menos 2 dígitos na casa, um pouquinho mais, 2 dígitos na casa de milhões aí, em todas essas empresas. Marcos, vamos começando a entrar no tópico, né? O que seria o CRM em si? Porque, assim, a área seller é uma área nova. Eu acho que tem até seller que não sabe que ele é seller, na realidade. Por ser tão novo assim, o termo ser novo, né? Tem gente que pergunta para mim assim, mas o que é o seller? Eu falo, vendedor do Mercado Livre, é um exemplo, né? Vendedor Shopee, quando eu vou explicar, né? E depois a gente percebe que ele é um vendedor, ele é um cara que cumpre o papel de seller, né? E o CRM, ele serve para quê? O que ele pode estar ajudando? O que pode estar acontecendo para a utilização do CRM? Falando assim do seller, né? A relação do mundo assim, comercial é 2, compra e venda. Ou você é o comprador, ou você é o vendedor. Então, quando a gente trabalha em marketplace, quando a gente trabalha em e-commerce, a gente tem 2 ferramentas isoladas que precisam e necessitam se conversar, que é o RP e é o CRM. Sim. Então, eu costumo fazer essa divisão, né? Venda, pré-venda, pós-venda. Então, o RP, ele trata antes da venda, que é onde você faz nota fiscal, faz fluxo de caixa, sobe todos os seus produtos. Você tem um RP e você tem lá o EAN, que é o código do produto. Você sobe ali e ele distribui para todos os marketplaces. Você não precisa ficar logo no Mercado Livre, logo na Amazon, tudo no navegador, 10 abas abertas, você faz tudo pelo RP. Então, o cara que vende no marketplace, no e-commerce, não tem um RP, o cara é louco, tá fazendo operação manual. Então, e são, assim, RPs que custam muito baratos, cara. Tipo, menos de R$100 você já tem um RP para uma operação pequena. A gente estava até batendo papo na edição anterior que tem muito seller que utiliza o Hub, né? Que o Hub é responsável pelo anúncio, né? E depois veio, há um certo tempo, os RPs se tornaram com integração com o Hub, né? E na cabeça de muitos que nós estamos falando, né, de usuário de RP, não reconhece essa divisão também, né? Então, hoje, eles pesquisando, eles já observam que isso existe, né? E para eles é uma novidade o CRM. Por que eu vejo que é uma novidade o CRM? Porque nenhum seller se preocupa com pós-venda. Ele só se preocupa com pós-venda, como você citou, se há uma reclamação. Então, houve algo grave, tudo, né? Mas se a venda saiu boa, por que não vai comentar? Por que não vai cogitar novos produtos ou produtos que entrou dentro daquela conta, daquela conta que entrou, né? E o que é possível fazer entre o RP e o CRM da Social Hub através disso? E essa é a segunda parte que eu falo, que entra o CRM, né? Então, você tem uma operação estruturada aqui, né? Tem até a parte do Hub, que faz gestão de marketplace e tudo mais, que eu acho que hoje ele não está tão em evidência quanto o RP, mas é super importante. E a parte do CRM, que é o pós, que é essa integração. Aí você está falando assim, putz, os caras realmente não utilizam. Os caras não utilizam. O seller, ele olha muito pouco para o CRM e essa é a questão da dor. Em média,
as empresas gastam de 4 a 25 vezes para trazer novos clientes. Sim. Enquanto tem a recompra. Isso é bizarro, que eu estava tendo até vendo o dado da ABCom, quando eu estava vindo para cá, em que você reduzindo, né, o churn, ou sua fidelização em 5%, você pode chegar a aumentar em até 95% o seu lucro, é nem faturamento. Porque a gente perde muito dinheiro para trazer um novo cliente, mas o cara está aqui dentro e você não trabalha ele. E o CRM serve justamente para isso. Só que aí é a questão que eu sempre falo, tipo, o problema de escolher um CRM. Primeiro, fazer mudança de sistema, plataforma, é um parto. Então, tipo, você escolher uma plataforma de e-commerce, segue com ela, porque você vai mudar, os problemas vão mudar, mas assim, tese é basicamente a mesma coisa. Você escolher um RP, faz integração com o seu site, com o seu marketplace, usa o RP. Escolha um CRM que tem integração com o seu RP, que já tem integração. Então, segue uma linha, entendeu? Então, o CRM ele serve justamente para isso, para automatizar os processos do seu pós-venda. O CRM nada mais do que um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Quando eu procurei CRM, eu tentei ver os motivos, né? Mudar a característica, público-alvo, né? Através do meu público-alvo. E não adianta falar de plataforma A ou B ou X, né? Mas uma forma geral, dentro da captação de CRM, as plataformas de CRM que gera. A maioria das plataformas de CRM que eu entrei, o que acontece? Uma diferença que eu vi, né, da sua, e é muito bem colocada dentro disso. O que o CRM faz, você faz, que é o quê? A preparação da venda, né? Então, eu tive um suporte, tive alguém que me atendesse, teve alguém que me explicasse a funcionalidade, como utilizasse esse tipo de coisa, tudo. Porque todo mundo olha assim, o CRM e faz assim, pô, é tudo igual. Um exemplo, como fosse um RP que fosse toda a funcionalidade igual. E cada RP cada CRM que eu olhei, nem todos são iguais. Tem uma sua dificuldade. Um exemplo, que nem a gente estava conversando, eu tive muito cliente que é dono de padaria ou dono de um restaurante, só instalou um CRM e perdeu o WhatsApp principal. Aí teve que recuperar o WhatsApp principal. E quando eu comecei a fazer um teste no seu CRM, eu falei assim, pô, mas qual que vai ser o risco do WhatsApp? E o seu teve uma facilidade. Eu não precisei fazer nada de cadastro, né, que nem nós estávamos falando dos bancos de dados, né? Exato. Que são vários blocos e não existe isso dentro do seu, porque você conseguiu separar, linkar rapidamente e essa comunicação, né? E conta um pouco mais desse saque, como que é? Porque não é fácil. Hoje todo mundo quer utilizar automático, né? Responder por e-mail e vender pronto. E você, a sua ferramenta, eu percebo que não tem isso. Ela tem uma pessoa lá para falar assim, ó, eu tô aqui para cuidar de você. Primeiro que o segredo da ferramenta é o desenvolvedor, né? Uhum. A gente teve um processo assim bem longo de desenvolvimento e a gente tem o famoso... O próprio Mercado Livre tem isso na cultura dele, que é o beta contínuo. Então, a gente testa, avalia, corrige e muda. A gente estava conversando ali, na Social Hub, como é que você integra o WhatsApp? Clica ali, gera QR Code e coloca. E aí você pode colocar 10 números de WhatsApp e a ferramenta vai automatizando. Você falou aí do WhatsApp que foi banido, né? Do cara isso, que estava... dois ou três clientes que eu tive. Inclusive, eu vou falar até olhando para a câmera para dar um preview geral aqui, que a galera não acredita nisso. O cara acha que ele está fazendo uma lista de transmissão, colocando 100, 250 pessoas e disparando, está todo mundo feliz e recebendo. Lista de transmissão no WhatsApp só recebe quem tem o contato salvo. Se você me mandar uma lista de transmissão, eu estiver lá e não tiver seu número salvo, eu não vou receber. Entendeu? Então, o cara fica fazendo várias coisas, perdendo tempo, achando que está fazendo alguma coisa de importante, e na verdade não está fazendo nada. Então, a Social Hub, ela tem primeiro que assim, uma estatística de mercado de uma plataforma que eu peguei em um evento que eu fui falando sobre CRM, né? Esses grandes CRMs que tem no mercado... Modéstia à parte, eu gosto de um e acho ele fantástico, me espelho muito nele, pego bastante insight dele, mas uma estatística que lançou, somente de todos os clientes que esse CRM tem, somente 3%, tá? 3% desses clientes utilizam pelo menos 30% das funcionalidades.
isso é algo que eu não quero trabalhar, porque o meu propósito na Social Hub é ter uma ferramenta simples, eficiente e acessível, principalmente financeiramente. Então eu não estou competindo com os caras grandes, eu quero pegar os caras que estão aqui, exatamente como tu está falando. Puta, o cara não está usando, aí a gente tem o comercial, a gente tem planos que o cara paga mensal e tem lá uma taxa de adesão se ele quiser pagar, que a gente entra, estuda o negócio dele e configura a conta. E a gente tem lá pessoas altamente capacitadas e treinadas para cada nicho de mercado. Se você é um e-commerce, vai ter um cara específico para o seu nicho. A gente hoje tem cerca de 40% dos clientes desses 60 mil usuários são e-commerce e o restante é serviço, que fica subdividido por imobiliária, setor jurídico, porque também usa o CRM. E aí, para a gente falar um pouco dessa parte do e-commerce no CRM, essa integração que a gente puxa do RP para o CRM vem muito desse lance do cara jogar lá, porque o Mercado Livre não te dá o e-mail, não te dá o telefone, e a gente tem algumas estratégias para poder tentar trazer o dado desse cara, né? E criar alguns tipos de gamificação. Vou te dar um exemplo. O que é padrão de um CRM e um script? Você percebe lá, você tem um site e a newsletter dele lá embaixo, né? Tem um código, coloca seu e-mail e tudo mais. Se for um site institucional como o nosso, você tem a parte do preenche o cadastro, e-mail, telefone, WhatsApp, padrão, né? Que automaticamente cai um modelinho Kanban do CRM lá, etapa, negócio bonitinho. Da parte do e-commerce, a gente tem aquela estratégia de jogar o QR Code, você pode criar uma gamificação onde o cara caia numa página, essa página ela pode ser nossa, tanto do nosso sistema de NPS quanto do nosso CRM, e ter perguntas simples para aquele contato ali para você poder dar um incentivo depois para ele. Até conversei com o tio, cara, por que as empresas não trabalham dessa forma e dão um incentivo, tipo, comprando no site você tem um frete grátis, sabe? Mesmo que você fique no teu break-even, no teu 0 a 0, você trouxe o lead que já comprou um determinado produto para você. Só que qual é a dor de cabeça desse cara que eu tô te falando aí? Que assim, em linhas gerais, é o maior do Brasil, que são as PMAs, pequenas e médias empresas. Elas representam cerca de 80% do faturamento da União. Vem de pequenas e médias empresas. É exatamente o trabalho de planejar, executar e entender que um CRM, ele é um juros compostos. Ele é um retorno a longo prazo. A falta de conhecimento de um lead gera essa dificuldade dentro do e-commerce ou até do próprio comerciante novo, porque o comerciante novo eu não vejo mais exemplo criando um panfleto. Sabe, um panfleto na porta do comércio dele. O comércio dele começou a dar problema, né? Ele não pensa em tipo, vou fazer um panfleto, promoção, uma queima de estoque, né? Um post nas redes sociais, né? Ele para. Ele vai conversar com uma agência, ele acha que a agência cobra um valor de absurdo. Você acha que a falta de conhecimento começa a gerar esse tipo de dificuldade dentro do mercado? Delegue o que você... faça o que você é bom, delegue todo o resto. Pô, o cara não sabe fazer, delega. Você tem que pagar, faz parte. Assim, eu vejo muito que o cara ele tá muito preocupado e faz total sentido, aumentar o faturamento, vender para fora, só que não olha a base dele. Cara, ele já tá vendendo. Vou te dar um exemplo. O cara vende lá eletrônico. Ele sabe qual é o eletrônico que mais vende. Ele sabe os periféricos que mais vendem. Ele tem em tecnologia a gente chama de ADD1, que são os adicionais. Então ele pode dar alguns brindes, alguns adicionais, e ele não faz esse tipo de estratégia. Por que não faz? Porque é uma construção de longo prazo. Gerar lead, fazer uma gamificação, fazer o cara escanear o QR Code, dar um incentivo para ele. Mas, porra, pensar, não é dar um chaveiro. Dar um chaveiro, dar um incentivo, cara, dar uma bonificação, um percentual, alguma coisa importante. E trabalhar isso muito bem, trabalhar no CRM. Cara, trabalhar um CRM tipo a Social Hub, de coração, cara, é muito simples. A maior dor de cabeça é você trazer o dado do cara para cá, cria um promptzinho e tá pronto. Você integra hoje, falando nisso, a Social Hub, pelo menos de todo o mercado que eu vi, a gente é a única que consegue realmente integrar com Gmail. Então imagina só, o seu lead entrou numa etapa, novo cliente, você pode gerar uma automação, uma sequência, que toda semana ele recebe um e-mail personalizado, se ele clica em um botão, você pode enviar automaticamente um WhatsApp, entende? Então assim, o prompt você cria e ele é eterno. Hoje você cria um post, né, exclusivo, eu tenho uma copiadora,
E uma das coisas que eu não vou investir é em designer, né? Então, exemplo, por quê? Porque hoje eu tenho um campo que atende o usuário que ele cria a arte dele de graça na internet, né? Existem diversas plataformas, não é só o Canva, se fiz uma pesquisa, existe diversas plataformas de diversas formas. Com IA ainda, né? Com IA ainda. Já faz automático. Então, e é tipo assim, o negócio vem pronto, eu gasto menos tempo. Exatamente. Eu tenho uma flexibilidade dentro disso. Então, exemplo, o e-mail marketing, né? Eu quero trabalhar com e-mail marketing, quero comunicar um produto meu, né? Eu consigo criar, até o texto eu consigo criar no AI e comunicar aquilo que eu quero estar vendendo. Cria o template. Disso. Exato. Cria o template. Cara, antigamente, aí que tá, né? Agência, o cara vai lá, quanto é um template de e-mail? Na minha época, os caras pagavam 200 pila por um template de e-mail. Sim. Você vai no chat GPT ali, template de e-mail marketing, quero que tenha isso, aquilo, tal categoria, automotiva, o e-mail marketing vai lá e cria. Muito simples. Depois a gente vai falar um pouco. Eu entrei na questão do e-mail marketing e nessas questões de comunicações que eu sei que a Social Hub tem. Sim. Né? Antigamente era mais investido do que antes da entrada do WhatsApp. Né? E aí com essa... como podemos dizer... Com isso, todo mundo procurando o WhatsApp, né? Acabou dando aquela ideia assim, o e-mail marketing não dá solução, né? E eu penso assim, se o e-mail marketing não dá solução, a Americana, Mercado Livre, por que eles me mandam e-mail? Já começa aí. Exatamente. Né? E o que eu tenho dessa ferramenta? Não só e-mail marketing você tem lá, né? Você parece que tem uma SMS e tem uma campanha do WhatsApp também, que pode ser gerenciada por lá. Né? O que essas ferramentas fazem? Eu consigo enxergar um funil de venda, eu consigo ver uma região, o público-alvo que me atingiu, eu consigo estar explorando isso. Porque assim, o rumo da conversa agora já está sendo assim, eu já não sou mais leigo e já sou uma pessoa que quer investir. Sim. E quero enxergar essas ferramentas melhor. Né? Primeiro que o e-mail marketing converte, né? Se você tem ferramentas disponíveis, mesmo que você não pague por isso, por exemplo, a gente tem planos na Social Hub que você tem o WhatsApp, tem e-mail marketing liberado. Usa, você tem que usar. Acho que múltiplos canais. Adianta você ter só Facebook? Ter só Instagram? Não. Porra, usa, cara. Você vai alcançar público em tudo quanto é lugar. Inclusive, a gente tá falando de rede social. Puta, tem ferramenta que gerencia tudo em um único lugar. Igual o Hub, né? A gente tá falando do Hub de Marketplace. Então usa, cara. Gerencia ali, LinkedIn, tudo junto e usa. Mesma coisa as plataformas de venda, cara. Usa, tá ali, tá integrado. Vai te dar dor de cabeça jogar no GPT o e-mail marketing e deixar programado um por dia, um por semana? Não vai. É construção de base. Então, falando um pouco das ferramentas que a gente estava conversando, a gente trabalha com essa parte de e-mail marketing, integração com o RP, onde puxou a venda lá, envia o WhatsApp, e aí você joga isso para o CRM para fazer uma gestão de pós-venda, que a gente, implementando a nossa IA agora, ela vai conseguir estudar melhor aquele setor, aquele nicho do cara para criar campanhas sozinha, automatizada, né? O cara acessou teu site, viu tal produto, daqui a tanto tempo ele entra de novo, vai lá no WhatsApp automático e manda mensagem. Isso é algo que a gente está construindo. Então, ferramenta e-commerce, a gente tem uma integração com Correios. Cara, a integração do Correios para mim faz muito sentido e cacetada de seller usando. Você tem o seu contrato com o Correio, você sobe ele na Social Hub e você consegue enviar o WhatsApp a cada atualização de status no Correios. Isso é ótimo. Seu pedido tá no CD tal, seu pedido chega amanhã, seu pedido... Outra coisa importante para o seller, que é a parte do pedido de indenização. Que o Correios quase não tem problema com logística, né? Com extravio de mercadoria, nada disso, né? Então, assim, o que a gente olhou para essa integração com o Correios? Estava percebendo que muitos pedidos estavam sendo extraviados, tendo problema, principalmente em determinadas regiões, e a nossa integração com o Correios, ela simplesmente sinaliza para o seller que aquele produto está parado há X dias. E aí bota uma tarjinha vermelha lá, assim, há 10 dias o produto tá parado. Porque se tiver algum tipo de problema, extravio, roubo, o seller tem que ir lá no Correios e fazer um pedido de indenização. Só que ele faz isso por planilha. Cara,
Eu tava falando da maior cliente lá do Mercado Livre, que eu tava indo lá uns anos atrás. Ela tinha mais de 1.000 pedidos por dia. E tinha vários estagiários que ficavam com planilha olhando todo dia o código de rastreio no Correios para abrir pedido de indenização para não perder o dinheiro lá do seguro, né? Então, o que a gente fez? Puta, cria um sistema e vende isso. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso sistema do Correios. A gente consegue enviar o WhatsApp e fazer o traqueamento, né? O monitoramento para saber se o produto está extraviado ou não. E aí, N coisas. Agora a gente tem inteligência artificial, que responde via WhatsApp com base em conhecimento, base que você imputa. Inteligência artificial para e-commerce. Olha como a gente desenhou e modelou a inteligência artificial. Você tem um e-commerce. Sim. Seu e-commerce vai lá e você pega o URL do seu e-commerce. Fábio Criações, produtos.com.br. Aí você coloca lá. A minha inteligência artificial lê tudo que tem no teu site e qualquer coisa que você perguntar no WhatsApp, ela te responde com base no teu site. Tudo que tu imaginar. Até a paradinha que o pessoal coloca lá no Mercado Livre. Quanto é o frete para tal lugar? Tá na cara do cara ali o frete, mas ele vai lá e pergunta. Se fizer isso pelo WhatsApp, se você conseguir subir uma tabela com os CEPs, ele vai pegar e vai responder também. Tudo via inteligência artificial. Isso é ótimo. E outro fator interessante. Se você tem produtos customizados, você consegue treinar essa IA para que ela seja especialista nesse produto. Dá um exemplo aqui de eletrônico, tá? Você tem um iPhone e você faz uma pergunta técnica. Sabe que tem gente que faz pergunta meio aleatória, né? O cara vai lá e pergunta, esse iOS é não sei o quê, qual é a diferença do iPhone 14, do 15, do 16? A IA pega a base de conhecimento dela da web, de tudo que existe sobre iPhone e te joga para o seu cliente e ainda indica o link da sua loja para pagar. Você gostou de qual? Aí o cara fala iPhone 15. Beleza, toma o link aqui. Tudo via WhatsApp. Então isso é... inteligência artificial. Tem uma pizzaria... O que eles fazem? Então, quer dizer, final de semana é pizza, sexta, sábado, domingo, né? Ela, na lista de transmissão dele, através de um CRM que eles têm dentro de um software, o que eles fazem? A pizzaria abriu, estamos aguardando seu pedido. Quer dizer, se alguém está com vontade de comer pizza, ou esqueceu, ou está em casa... E não, notifica. Ele já vai receber essa informação, né? Nessa distribuição de informação, né? Que hoje, nada mais, nada menos... Se você não tiver aparecendo, né, através de um e-mail ou através de uma mensagem, você vai perder a venda. E a venda ela vai cair. Né? Não é cenário, eu falo assim para muitos clientes, não é cenário de mercado, é a forma de você estar lidando com o produto. Né? Como já teve gente que, em curto tempo, teve um faturamento alto por causa do seu comportamento, como tem gente que há 2, 3 anos não vende nada. Né? Eu falo que é o comportamento, eu falo assim, a forma dele vai criar a estrutura dele é a forma que ele vai conseguir almejar o seu ponto de venda. Uma coisa que eu estudo muito na agência é isso. Como está o comportamento meu da minha agência? Como que ela está se comportando? Ela está se comportando que ela vai poder faturar um pouco mais ou ela está se comportando que ela está perdendo o mercado? Né? É investimento podcast? Qual que é o custo do podcast? Qual que é a estabilidade do podcast? E sabe? Então, exemplo, é um investimento. Como é investir num CRM? Claro. Eu vou investir num CRM, o que eu vou ter dentro dele? Como que é a equipe que vai trabalhar comigo com isso? Como que eu vou criar o texto dentro disso? Você está mostrando situações que dentro do seu CRM eu posso nem precisar de um funcionário, preciso só de uma pessoa que tenha um conhecimento básico e que ela vai estar formalizando dentro disso daí, né? Eu não preciso contratar uma agência, eu posso contratar uma agência para até fazer as instalações básicas, né? Até me ofereço aí, né? Pode consultar minha agência. Não, tem que olhar para a câmera e falar, puta, consulta a agência. Consulta a gente está aqui para estar ajudando você a estar aumentando esse ponto de venda, né? E como que é a experiência de alguns clientes que você tem dentro disso? Não precisa ser basicamente o marketplace, o seller. Sim. Né? Em geral, a gente tem que esperar, exemplo. Pizzaria é um espelho disso. É um serviço, né? Pô, te falei, 40% dos meus clientes são e-commerce, 60% é serviço. Sim. Aí eu falei, PMEs movimentam 80% da receita do país, que são as empresas que têm 5, 10, 15 funcionários, faturam 3 milhões por ano.
O Brasil é isso, cara. Sim. 80% das empresas que movimentam isso. O Mercado Livre, a Van, a Americana é uma fatia pequena, cara, perto desses caras, que mais geram emprego. E aí você deu brecha aqui para falar do setor de serviço, né? 60% do setor de serviço. Você estava falando da pizzaria. A gente tem a inteligência artificial que você consegue fazer um cardápio pela inteligência artificial. E é muito detalhado. Aí o cara chega lá e fala assim, minha experiência de carioca em São Paulo comendo pizza foi horrível. Porque pra mim a pizza de calabresa tem mussarela. Eu pedi pizza de calabresa aqui e não tinha mussarela. Já viu isso, cara? Aqui não é possível, tá errado. Eu acostumei. Não, mas a pizza é boa. Mas tá errado. Pizza tinha que ter mussarela, né? Então, beleza. Inteligência artificial, pizzaria. Você coloca todos os detalhes do ingrediente, o que leva. A pizza de calabresa tem mussarela? Você coloca tudo lá e aí ela vai responder. Ela vai gerar um pedido para você, te notifica no CRM e te fala quanto deu. Aí o que eu te falei dessas empresas que a gente tem de NPS, meio de pagamento. O cara vai usar a minha solução de IA, eu vou fazer mexão. O cara vai usar a minha solução de IA com o Excel lá que ele vai subir com todos os preços. E aí tem o motoboy, o frete e tudo mais. O cara vai montando o pedido dele no WhatsApp com a inteligência artificial e ela respondendo de forma totalmente natural e humana. E no final... Pergunta, mais alguma coisa? Quer um adicional? Não quero. Tem certeza? Você que não quer um docinho, tem isso aqui e tudo mais, você pode treinar ela para vender mais, upgrade, né? Então, assim, de todos os clientes que a gente tinha, focando nessa parte de iFood, restaurante que a gente tem, a gente conseguiu aumentar a receita em pouco mais de 20%, olhando para dentro, tá? Justamente com um promptzinho. Olha, quando o cliente falar que terminou o pedido dele ou pergunta sobre o frete, oferece o docinho. Não quer um refrigerante? Você não quer como é que fala? Os churros? A pizzaria vende churros. Quer adicionar pizza doce e tudo mais? Então, isso aumentou a receita um pouco mais de 20%. E aí o cara fala, não, beleza, daí só o valor dá tanto. Qual é a forma de pagamento? O cara chega e fala, quero cartão de crédito. Quer pagar agora ou na hora? O cara fala, quero pagar agora. Aí a gente vai lá, o meu robozinho vai no meu meio de pagamento, cria um pagamento para ele integrado com a Cielo, hoje a gente usa a integração com a Cielo, e manda o link de pagamento, compra. E aí o cara usa a minha IA, usa o meu CRM, que esse pedido cai lá, e cai no meu sistema de meio de pagamento. Então ele está dentro de um ecossistema que tem o mesmo propósito, democratizar o marketing no Brasil através de um sistema simples, rápido e acessível. Então a gente criou um ecossistema justamente para isso. Por que eu comentei de pizzaria? Porque hoje quem utiliza mais o sistema de CRM, né, através de serviços, pizzaria e restaurante, né? E-commerce está começando a enxergar isso agora, né? Na demanda que existe são poucos. Para essa tecnologia, né? Para essa tecnologia usa muito, cara. A Social Hub usa o próprio CRM da Social Hub. Eu vejo assim, todo investimento que você aplica, você tem que utilizar. Exatamente. Nem que você tenha que contratar uma pessoa para poder estar somando dentro daquilo. Exatamente. Né? Ele não vai responder sozinho. Por exemplo, comprei uma loja virtual, né? A loja virtual não vai vender sozinha. Você vai ter que colocar produto, como a pessoa faz no Mercado Livre. Vai igual gera uma base de conhecimento. Exatamente. Tem que imputar as coisas lá dentro. Né? Então, exemplo assim, eu vou lá, contrato a social, ela vai gerar sozinha? Não vai. Ela vai precisar de alguém para estar operacionando, formando e aí em diante. Essa é uma conversa que eu tenho muito com a galera. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo lá no canal do YouTube exatamente com um tema sobre isso. Cara, a IA vai roubar meu emprego? Cara, não é assim. Não. Para você ter uma IA, você precisa ter uma pessoa ali alimentando, treinando e costurando os gapzinhos, cara. Os caras ficam com medo, tem que aprender, cara. Tem que usar. Quando surgiu a IA, eu fui uma das pessoas contra o IA. Eu fui totalmente contra. E eu não sou muito bom em português, em escrever. Eu sou sincero, todo mundo percebe tudo. E geralmente eu peço para correção. Duas afiliadas minha para fazer a correção. Ok. Né? E aí o meu filho já não tem essa conversa comigo, porque ele sabe como que eu sou, né? Tipo, aquela ideia focada assim. E aí mandei para uma afiliada minha um texto para corrigir. Não deu, acho que 30 segundos ela me respondeu. Eu falei assim, ela usou o IA. Aí eu comecei a ter a curiosidade do IA. Hoje, eu sou um cara que não vive sem. Porque, tipo, ela me ajuda em tudo dentro disso. Qual IA você usa? O GPT? O GPT. GPT. Cara, deixa eu dar um spoiler aqui de uma IA da hora. Usa a Manus, cara. Manus. A Manus, ela tem
Você tem que entrar lá, fazer um cadastro e tudo mais. Não vou entrar muito em detalhes, porque o tema não é esse, mas a Manus... Assim, ó, a primeira coisa que eu faço, eu sentei no meu computador, na minha mesa lá, no escritório, liguei Manus. Notícias do dia sobre tecnologia e a empresa vende tudo mais. Automaticamente ela cria prompt para você e te manda. Te alimenta de informação do dia. E várias outras tarefas que ela vai economizando e se retroalimentando. Então você não precisa ir lá e digitar, faz isso, faz aquilo. Você faz uma vez e você cria esse prompt aqui, sabe aquele chatzinho do GPT? E eles vão se conversando. E eles vão criando uma base viral de conteúdo. E, cara, é bizarro. O chinês é sinistro, né? É show. E hoje, como que é o relacionamento com o cliente? Qual é a participação com o cliente? O que eu gostei, né, do nosso bate-papo, um dos assuntos que você entrou dentro do bate-papo, foi que você comentou que você ia visitar o cliente. Eu vejo isso muito importante, o tete-a-tete, o olho, a visita presencial, né? Você mapear o que está acontecendo e depois você traz dentro da empresa aquele tipo de coisa, né? Creio eu que você ainda faz isso. Sim. Né? Você participa disso, você vê isso. E você vê o resultado da sua ferramenta diante do cliente, diante disso. Como que isso está funcionando? Como que isso está partindo dentro disso daí? Assim, cara, primeiro que a gente sempre trata o cliente realmente para ter uma afinidade, não é justamente... principalmente assim, puta, o cara tá pagando, vou lá visitar ele, fazer uma média e tudo mais. A gente acaba realmente ficando parceiro, cara. Então, tipo... Às vezes já fui pra show de sertanejo com cliente. A gente faz churrasco direto. Churrasco é comigo mesmo. A gente vai churrasco, joga futebol, jogamos futebol junto. Então, assim, cara, construção de relacionamento acontece. Sim. É o famoso match, né? Vai lá e, puta, deu choque, bateu, deu match, aconteceu. A gente tem costume, sim, de visitar cliente, ouvir feedback. Hoje a gente estruturou uma parte do pós-venda lá na Social Hub, né? Não é CS em si, é pós-venda. A gente recebe os leads que vêm do comercial, contratou e tudo mais. O Fernando, que é o cara, assim, muito fora da curva, carioca, com jeito de carioca, que te envolve. O cara te envolve. Chega, te liga. E aí, irmão, como é que tá? Puta, você tá usando? Ele analisa tudo que você tá integrando. Você integrou o RP, você tá disparando e-mail marketing, esse e-mail marketing não tá legal, a taxa de abertura tá boa, não deu. Ele analisa, vai lá e te liga, te manda um WhatsApp. Cara, vi que você fez isso, aquilo, papapá. Então a gente tem uma regra aqui de negócio para falar, não, esse cliente a gente faz, esse cliente ainda não, espera o momento certo. Então a gente sim tem participação nisso, né? Justamente porque o nosso propósito é democratizar, é tornar acessível, fazer com que todo mundo utilize justamente a um preço acessível, porque a maioria das pessoas elas realmente não sabem configurar. E a gente já tem um caminho das pedras. Cara, 60 mil usuários. Alguma coisa a gente consegue fazer e ajudar, né, de acordo com o nicho do cara. A gente tem bastante clínicas, setor jurídico, advogado, administrativo, imobiliária. Então, imagina, o que funciona para um, com certeza vai funcionar para outro. O que aquele cara está fazendo que está dando certo, a estatística dele. A gente não compartilha nada de dado, mas o nosso consultor, o nosso pós-venda, está olhando e está entendendo o que está acontecendo. Mas isso entendeu? Aí, você abriu uma empresa próximo do período da epidemia. Que inclusive, foi o período que a gente mais cresceu. Então, e aí o que acontece? Aonde todo mundo computador retornou, exato, WhatsApp enfrentou dificuldade, né? Você consegue provar o quê? O crescimento, você consegue provar essa quantidade de pessoas? Exato. Quer dizer, a ferramenta dá certo. Dá certo. E a gente não precisa ter muita gente para poder trabalhar, cara. Porque, assim, é aquela história, né? A gente tem uma startup. Startup, ela tem um faturamento alto que não necessariamente precisa ter 200 pessoas na operação, entendeu? Mas, Marcos, você quer ver? Tudo que eu falo sobre comportamento administrativo, onde nós temos que começar a associar uma situação dentro do CRM, se começa dentro do financeiro. Se você vai numa loja e fala pro cara assim, como que é o seu financeiro? Não sei. Entra o dinheiro aqui, eu vou e guardo, né? Então, ele não vai saber mesmo. Aí você chega no cara e fala assim, como que é o seu financeiro? Tá aqui, ó, eu vendi X, né, gastei X, sobrou tanto. Mas isso eu sou chato, cara. Diferença. Eu sou muito chato. Né? Então, exemplo assim, se eu tenho um comportamento, exemplo assim, eu fiz campanha hoje, né, uma coisa que eu separei na agência é isso, eu preciso de post, sabe? Daqui uns dias não vai ser post, eu preciso saber de como tá os leads. Eu vou mudando o comportamento administrativo, né? Então, a mudança administrativa dentro de um tema como nós estamos lidando,
ela vai criando o resultado. Ela vai formalizando o resultado. O que a gente fala de crescimento a longo prazo, né? Sim. Cara, você quer juntar dinheiro, juros compostos, quer ganhar dinheiro, longo prazo. Uma empresa, longo prazo. Relação com o cliente, longo prazo. Funcionário, longo prazo. A gente cresceu tanto na pandemia. Puta, foi o boom, né? Todo mundo fecha tudo. E o consumo vai parar? A galera vai pra internet, irmão. Sim. Foi onde a gente mais cresceu receita, né, nessa transição de governo, que foi o final da pandemia. 22, 23, 24 foi assim, uma escalada absurda da Social Hub, papo de scale-up, a gente crescendo 20%, 30% por mês. Um mês a gente tinha 1.000 clientes, no mês seguinte a gente tinha 1.500, no outro 2.000, 2.300. Então assim, matei a dor do crescimento. E, cara, é pesado, porque às vezes as pessoas não entendem. Isso me incomoda não só na minha ferramenta, mas nas outras. Porque assim, eu converso com gente que tem sistema. Faço amizade com gente que tem sistema. Inclusive gente que é concorrente. Porque a gente está alinhado em um único propósito. Pô, se o cara tá lançando uma IA, eu vou trocar ideia com ele, vou ver o que ele tá fazendo de IA. Sim. E, cara, eu não quero o cliente dele, eu quero o mercado. Eu quero melhorar, eu tô competindo com ele. Então a gente vai conversar e chegar em um assunto legal sobre mercado e tudo mais. Então, a dor do crescimento que eu vejo para mim em plataforma. E isso serve também para produto como agência, porque o consumo do brasileiro é meio problemático em alguns pontos. O cara tá usando uma ferramenta, taca pau em problema na ferramenta, vou mudar de ferramenta, muda de ferramenta. Taca pau na ferramenta, muda de ferramenta. Taca pau no RP, muda de RP, muda de RP. A operação não anda. Sim. Anda de lado, anda na horizontal. Entendeu? Então o cara fica ali olhando, a ver navios, mudando, nada muda, né? Continua a mesma coisa sempre, muda de plataforma, o problema é o cara que está entre a cadeira e o computador, né? Então, assim, uma dor que eu sinto hoje, eu não tenho um churn alto, um churn ruim. Os caras que estão, tem um cliente que começou comigo desde 2019 lá, segundo, terceiro cliente, está comigo até hoje. É exatamente esse lance. Tive um problema aqui, igual, a gente faz integração com o WhatsApp. O WhatsApp Business, principalmente API, via web e tudo mais, dá problema. Sim. Quantas vezes eu já peguei o meu WhatsApp no telefone, olhava a web e não chegou lá, mas chegou aqui. Chegou aqui, não chegou lá. A ordem muda. Se o WhatsApp dá problema, a ferramenta que integra com o WhatsApp vai dar problema. Só que se o WhatsApp dá problema, o cara vai bater primeiro aonde? Uma ferramenta. O Social Hub tá com problema, não sei o que. Cara, o WhatsApp passa por instabilidade diariamente e ninguém sabe disso, porque você não tá 24 horas no WhatsApp como a gente tá, entendeu? Então o WhatsApp ele passa por dificuldades e problemas de instabilidade diariamente. Então assim, a minha dor hoje, que eu acho que é uma dor de vários concorrentes e empresas parceiras, é o cara não ter resiliência de pegar uma plataforma e ficar anos com ela utilizando, porque o problema que tem vai ter em outro, como é isso que eu te falei do WhatsApp, entendeu? Então, a minha dor na pandemia foi justamente o crescimento. Imagina, eu tinha uma operação com 10 pessoas, em 5 meses eu já tinha quase 40 pessoas no time. Como é que se contrata 40 pessoas em 5, 6 meses? E num período desse, né? Como é que se contrata 40 pessoas numa pandemia que eu fui visitar um escritório aqui e estava fechado? Eu pude entrar nem no McDonald's eu pude entrar. Fui no escritório, fui barrado, não podia visitar o escritório. E aí, como é que eu contrato 40 pessoas em um período de 6 meses? E fechando empresa, né? Exatamente. E você acelerando e crescendo, né? Exatamente. Não, a gente investiu pesado em Google, né? Eu sou, assim... O ruim da pós-epidemia foi o seguinte. Todo mundo investiu em loja virtual, todo mundo investiu em ferramentas... de e-commerce, criou a estrutura toda. Depois que terminou, o que acontece? Recuou. Vai já começando a tirar, não pegou uma... Deu uma murchada. Deu uma murchada. Não pegou uma experiência. Exemplo, você me falou de uma ferramenta primordial dentro da venda. Né? Agora, exemplo, eu faço uma compra, eu estou preocupado se a compra está chegando ou não. Então, exemplo, a cada minuto que essa compra vai indo, ela está sendo avisada. Então, quer dizer, tivemos experiência aqui com o Henrique falando de loja virtual, tivemos experiência com Santiago falando da ferramenta dele, da TFRP. Agora estamos com a experiência com você comentando sobre isso. Quer dizer, se você associar a cada situação e for formalizar, você vai ter uma empresa com menos gasto
que você for abrir dentro de uma loja física ou um espaço, e com muito mais funcionalidade e com muito mais faturamento. Os caras querem economizar num software de R$200 que ajuda a operação. Mesma coisa que eu sempre falo e faço lá na empresa com o pessoal, os processos. Eu falei pra tu, excesso de processo é horrível e falta deles é péssimo. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem um problema ali atrás, aperta um parafuso, acabou, velho. Faz a manutenção, vai pro próximo. Aí tu vai lá e muda de sistema. O que tu vai fazer? Vai pegar, voltar naquele mesmo parafuso, configurar de novo o estoque. O problema é entre o usuário e o computador, não é sistema não, isso é comum. Sim. Quero falar da IA, IA para e-commerce. Então vai. Vamos? Vamos. O que eu vejo assim de tendência pro futuro da IA? Inclusive, algumas empresas já estão fazendo isso, porque qual é o maior problema do Brasil para e-commerce? Acho que o pessoal sabe. Sim. Logística. Puta. Você tem aquele problema da Zona Franca de Manaus. Às vezes o pessoal já chegou a comentar. A peça de moto. Pô, sai as peças daqui, vai lá pra Zona Franca, é montada, depois volta pra São Paulo, aí o frete, a logística, tudo encarece. No episódio anterior eu conversei com o Santiago, eu comentei com ele assim, como que a Allen, ele foi um dos representantes da Allen dentro do Brasil, né? Ele fez algum trabalho com a Allen, né? Não sei se foi bem representante. Ele fez algum trabalho com a Allen. Falei, cara, como que a Allen, mesmo com a importação, ela chega numa eficiência? Eu vou mandar uma coisa daqui de São Paulo para o interior e eu atraso. Aí ele pegou e comentou que a gente não tem essa adaptação da logística ainda, né? O crescimento da logística que está tendo agora, né? Cara, assim, eu costumo entrar muito pouco em detalhes em coisas relacionadas à burocracia e Estado. Mas assim, a gente tem alguns acordos, tipo o Mercosul, cara. Pô, o produto que tá no Paraguai passa pelo Brasil, velho. E as coisas, o pessoal vai lá para poder revender aqui. Mesma coisa essa parada que eu te falei da Zona Franca. O Estado, ele cria uma... Burocracia empata crescimento na empresa, no Estado, em tudo. Ele te amarra de uma forma que não faz sentido. Eu tô falando do lance dessa peça de moto, porque a maior fabricante, vendedora de motos, é a cliente da Social Hub. Sim. Eles trabalham com toda essa parte de revenda, logística, dentro da nossa plataforma. A maior reclamação deles é, o cara tira a peça daqui, joga pra Zona Franca, monta lá, volta e vende aqui. Então, a moto que você ia pagar, sei lá, 20 pila, você paga 40, entendeu? Tipo, 20 conto é de frete e imposto estadual. Tipo, o cara passa em um estado, tem que ficar pagando o IOF do estado, entendeu? Então, é uma burocracia. Mas, assim, falando em relação a IA, a logística, esse tipo de coisa, tava lendo recentemente sobre Nike e Adidas, né? Aquilo que eu te falei recente aqui dos concorrentes. Porque você tem que conversar com os caras, ver o que ele tá fazendo e buscar evoluir e melhorar. Pô, você tá fazendo um negócio, tá dando certo? Faz também, uma matemática simples, pô. O cara vai decolar e tu vai ficar aqui parado, busca fazer um produto melhor do que ele e fazer a venda assim como ele faz. É um jogo casado. Nike e Adidas. Os caras já estão trabalhando o estoque unificado com inteligência artificial. Como é que funciona essa gestão do estoque? Você entrou lá no site da Nike e viu um produto da Nike. Você viu o tênisinho lá preto, do seu número e tudo mais. Ele mensura através do... Olha a importância do pós e da gestão do relacionamento com o cliente no CRM. Tem um script dentro do CRM que você cola no site, que nem eu falei lá, você tem um formulário. Só que você pega esse script e eles fazem meio que por um local storage, cookie, local storage. Então, ele consegue entender o que você está fazendo dentro do site. Então, ele vai lá e vê, olha, quantas pessoas acessaram esse produto do site, quantos colocaram no carrinho, quantos finalizaram, e te dá uma previsibilidade ao longo do tempo. E fala assim, fulano, daqui a 2 semanas você vai precisar de estoque. Só que o cara traz o produto lá da China para o Brasil. Então, você já tem que pedir agora essa quantidade. Porque pelo que você está movimentando de usuários entrando nessa nova página desse tênis aqui, você vai vender tanto no futuro. Isso é IA. Muito mais do que a gente pegar, pesquisar e digitar, né? Pedir para ele te retornar, ela fazer análises preditivas do futuro. Você vai vender tanto daqui a quanto tempo? Sazonalidade. O e-commerce no Brasil, se eu não me engano, cresce 10% ao ano, né? 5%, 10%. Foi o dado da ABCom que eu tinha falado. Então, a visão futura é excelente para o mercado brasileiro. Consumo absurdamente alto, taxa de juros absurdamente alta. Olha como o Brasil é uma caixinha de surpresa.
taxa de juros, o quê? 14,75, hoje a taxa de emprego saiu lá 6,6, né? Usando da carteira assinada, tudo caro, tudo nas alturas e o brasileiro ainda consumindo. E o e-commerce crescendo. Em 2000, né, eu fazia um site por ano. Hoje eu faço 3 sites por loja virtuais, né? Era um site por ano. Hoje é 3 lojas virtual por mês, né? E ainda não tem tempo de fazer as outras. Chega mais orçamento, mas não tem tempo de... Escalabilidade. Porque é uma acelerada no mercado enorme, né? Você falou de loja virtual aí. Só dar uma observação. Ainda tem gente que quer ter, tipo, loja virtual própria e pura. Por quê? Tem plataformas prontas, integram logística, integram marketplace. Você vai querer fazer tudo zero. E ela te entrega tudo pronto. Tava conversando com o desenvolvedor lá, né? A gente utiliza algumas bibliotecas de desenvolvimento, onde você pega o layout pronto, só dá uma mexida ali, outra aqui, são excelentes bibliotecas. E tem alguns desenvolvedores que querem fazer do zero. Ah, não, vamos mexer no HTML, CSS na unha. Meu Deus, tá tudo pronto, cara. Pega o negócio ali, quando você paga 90 pila por mês, tá pronto. Acabou e utiliza. Eu lá fiz até promoção uma época aí na Nuvem Shop, tinha R$60 por mês. Excelente plataforma, cara. Sabe? Não precisa ficar mudando assim, cara. Tudo lá, sobe o formulário. Outra coisa. Liga tudo. O cara quer contratar uma loja virtual, fazer uma do zero. Você vai ter que mexer no SEO. Vai ter que configurar o Search Console, Webmaster Tools, né? Tag Manager. Você vai ter que fazer tudo zero, cara. E questão do valor também, né? No mínimo vai dar vai ser caro. Sei lá. 30, 50 pau, mais ou menos. Não sei. Depende. Que funciona, né? Depende da agência, né? Tem gente que gosta do e-commerce. Eu gosto do WordPress, do Elementor. Mas assim, loja virtual, pega no VShop, cara. Integra com o Marketplace, já tem integração com o emissor de nota fiscal, faz tudo de uma vez só. Aí o cara vai lá e fala, não, agora eu não quero a Nuvem Shop, eu quero a 1, 2, 3 lojinha lá. O cara tem todo um ranqueamento pronto ali, porque ou você faz tipo um redirect geral, né? A Nuvem Shop tem quantos clientes? Sei lá, umas 100 mil lojas virtuais. Olha o peso que tem o PageRank no Google, no orgânico, de uma Nuvem Shopping da vida. O cara vai fazer do zero, sem nenhum link build, nada apontando pro site dele. Tem a Nuvem Shopping, cara. E até facilita no orçamento do ODS do Google. Você consegue... Com certeza. Baratear. Aí se eu pego o mando zero, aí o orçamento meu do ADS vai... Tem integração com Merchant Center, né? Que é o Google Shop. O pessoal chama de Google Shop, quem faz anúncio é Merchant Center. Então a gente mexe lá no Merchant Center, no Ads, tem integração. No Nuvem Shop... Integração com RP, integração com Social Hub. É tudo casado, pô, um quebra-cabeça. Então, tudo fácil. Criar nada novo, cara. No mundo tudo se copia, pô. O cara criando as paradas do zero. Tem uns loucos assim, tá? Tem. Estamos chegando ao final, né? Agradecendo muito a sua presença, tudo, né? Deixa aí uns minutos para você comentar, né? E se você recomenda a nossa agência lá para os seus clientes ou novos clientes que vai surgirem agora, né? E espero a gente marcar outro, né, bate-papo, né? Quem sabe uma live futuramente e estar conversando mais desse assunto. Amei a conversa aqui. Infelizmente que foi rápido demais, né? E gastaria tarde conversando. Falo muito, né? Ficou muito conteúdo aí jogando solto. Nossa, falta ainda bastante coisa para nós conversar. A gente tem coisa aí que a gente tem que falar de CRM. Tô muito contente, cara. A gente lançou há pouco tempo a parceria, acho que janeiro, fevereiro, a gente começou a estruturar a parte de parceria. Você foi um dos primeiros parceiros que entrou com a gente. Me senti muito honrado pelo convite. Não, assim, e a gente está migrando a nossa área de membros, criando uma plataforma nova. E até o final do ano, o nosso propósito, a gente quer colocar aí umas 100 mil pessoas na nossa comunidade, na Social Academy. Porque assim, Marcos, o que acontece? Lá na agência a gente fala o seguinte, se eu não converso com o parceiro, para que eu vou ser parceiro? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que ter um relacionamento com o parceiro, sabe? Então, exemplo assim, o investimento hoje no podcast é elementar o que está acontecendo dentro da agência e mostrar essa flexibilidade que eu tenho com a parceria, né? E para mim, eu senti honrado, por quê? Porque a gente estamos se correspondendo dentro disso. Sim. Né? E estamos fluindo dentro disso, né? Dentro dessa parte.
E por isso que eu falei, que eu me sinto muito honrado de ter entrado no campo de parceria com vocês, né? Venho comentando muito disso, né? E hoje eu venho explicando mais a aplicação disso que pode ser feito. Né? E é um ponto até que nas lives, né, nos meets que a gente faz lá com os parceiros, você estava até presente, conversou bastante lá, percebeu que eu falo muito, né? A gente conversou bastante lá e uma das coisas que o pessoal fala é, puta, você tem que aparecer mais, você tem que conversar, a gente tem que ter um contato melhor. A gente começou a criar isso agora em fevereiro, cara. Eu tava organizando a casa, puta, dor do crescimento, de... Você me perguntasse há um ano atrás, quantos clientes você tem, qual faturamento, não sei o que, eu ia falar, cara, é mais ou menos isso. A parte tributária, abrir empresa fora, criar um ecossistema. É uma parada complexa e depende muito de mim, entende? E eu sempre tentei estruturar a Social Hub para que ela andasse sozinha, não tivesse uma figura. Tem uma figura tão bonita assim, né? Mas... E agora a gente vai começar a criar conteúdos e focar muito nisso. É o que eu estava falando. A gente está criando a Social Academy até o final do ano. A gente quer colocar 100 mil usuários na nossa plataforma com conteúdos gratuitos. Conteúdos gratuitos, e a gente tem vídeos de 1 minuto, 2 minutos, você senta ali, cara, 30 minutinhos, você vai ter conteúdo rico pra sua vida inteira, cara, de e-commerce, de serviços, e isso foi muito do feedback que eu peguei dos parceiros, que só aconteceu, aí dá o crédito pra Yara, né, que montou toda essa parte de parceria, estruturou tudo do zero, parceria, afiliado, porque eu, cara, tentei e não consegui, cara, não consigo abraçar o mundo, e vou dizer mais, eu não tenho nem capacidade para poder trabalhar com os parceiros e ser organizado nessa parte. Meu negócio é software, sou vendedor de software. O usuário, ele é leigo, né? Exato. Então, uma coisa que a gente faz lá na GES é o seguinte, é dar atenção ao usuário. E a gente precisa ter atenção da plataforma. Isso eu não tenho dúvida que a Social Hub até agora me mostrou essa atenção. A gente tem um atendimento legal, cara. O pessoal atende bem, né? E agradeço muito a vocês todos que estão aqui, né? O pessoal não está vendo, mas tem uma equipe aqui que veio com você, dá atenção ao podcast, tá? Atenciosamente. Agradeço demais a vocês e esperamos, né, uma próxima vez. Tá ok? Vontade. Prazer é todo meu, pô. Tamo junto aí. Obrigado.